Muito bem. Temos aqui, então, chamo o painel 3 aqui, pessoas muito importantes. Tenho aqui o Felipe Cavacin, diretor de Qualidade e Inovação da Conquista, irá ser o moderador desse painel. Por favor, Felipe, pode sentar-se. Bianca Souza, líder de marca e comunicação do empregador da Intelas, por favor. Venha, Bianca, sente-se ao lado do Felipe. Muito obrigado. O doutor Pombal, ele é CEO do Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, e Ana Amorim, né, que é Business Development do grupo M Coutinho. Acredito que muitos devem ter comprado carros lá, ou não. Sim ou não? Tem muito cliente? Tem. Quem tem ou não tem? Senão vai ter mais, né? Então, bem, painel 3 é um painel sobre transformação digital e automação, o futuro do atendimento ao cliente, que é muito mais do que atender o cliente. É olhar o cliente em toda a sua complexidade, em toda a sua jornada, e também redução das suas dores e melhoria das suas emoções durante a relação com as empresas. Portanto, Felipe Cavacin, está com você o painel. Faça um bom trabalho. Vamos lá, retomando. Agora painel 3, muito bem apresentado aí pelo Roberto Madruga. Vou dando sequência porque o show é com vocês, né? Então, Bianca. Seu projeto. Os slides aqui. Isso, Bianca. Já está aqui, olha, seus slides já estão aqui apostos aqui. Pronto. Aí para frente. Obrigada. Então, olá, boa tarde a todos. O meu nome é Bianca, eu trabalho na Intellias, sou Employer Brand and Communications Lead na Intellias. E para mim este summit está a ser uma surpresa positiva, porque desde o início tenho visto muito falarmos de pessoas, dos colaboradores, de cultura e desta importância para conseguirmos servir bem e com o coração o nosso cliente. E quando nós estávamos a pensar como é que podíamos contribuir para este painel, eu lembrei-me de trazer aqui um estudo de caso, ou um caso, neste caso, da Intellias, para pensarmos como é que a inteligência artificial, a transformação digital e a automação podem também ajudar aquilo que são os nossos colaboradores a servirem melhor o nosso cliente. Trago-vos assim um estudo de caso, que é o nosso Intelli Assistant, que é um assistente que nós usamos internamente baseado em inteligência artificial, que está aqui a revolucionar a forma como nós solucionamos os problemas e também como otimizamos aquilo que é a experiência do nosso colaborador. Para quem não conhece, a Intelas é uma empresa global de engenharia de software. Nós somos cerca de 3.000 especialistas a bordo e desenvolvemos software para as empresas Fortune 500 e temos clientes espalhados em mais de 25 países e em diferentes áreas de negócio. Ou seja, nós desenvolvemos soluções digitais para a área de mobilidade, telecom, healthcare, etc. E para dar resposta a estes desafios, temos também operações em praticamente todos os continentes. Aqui em Portugal estamos desde 2022, já somos cerca de 100 pessoas e desde o início das nossas operações, seja aqui em Portugal, ou seja, em qualquer localização da Intellias, nós guiamos aqui por esta cultura, que nós falamos muitas vezes aqui hoje de cultura, de qual é a importância da cultura também para servir o cliente, por isso eu trago-vos aqui um bocadinho aquilo que é o retrato do que é a cultura da Intellias, que tem estes valores que vocês conseguem ver, mas que é uma cultura que se assenta aqui num pilar muito importante, que é o pilar da parceria. Nós acreditamos em desenvolver estas soluções digitais, tanto em parceria com os nossos clientes, nós trabalhamos muito em parceria com os nossos clientes, tanto com os nossos colaboradores, que são aqui um pilar muito importante. E então, como é que a inteligência artificial e a automação nos conseguem ajudar aqui a fomentar estes pilares e estarem aqui assentes naquilo que são estes valores de growth mindset, de focus on value. Desculpem o inglês, mas é mais fácil, ok? No início, acho que até foi o Filipe que disse que qualquer ideia ou qualquer inovação normalmente surge com a identificação de um problema. E no nosso caso, nós tínhamos aqui 3 desafios que queríamos otimizar na experiência dos nossos colaboradores. O primeiro era o facto de nós termos crescido exponencialmente e isto levou a que a nossa base de conhecimentos corporativa também ela crescesse exponencialmente.
Eu não sei se é o vosso caso, mas quem é que aqui tem uma intranet que é muito difícil chegar a alguma informação, a alguma política, a alguma coisa, andamos a navegar e nunca conseguimos encontrar aquilo que nós queremos. Pronto, nós estávamos a ter esse desafio, especialmente porque estávamos a crescer muito nos últimos anos. Depois também queríamos que a nossa equipa de Employee Experience se libertasse daquilo que eram tarefas rotineiras, para efetivamente se conseguirem focar na empatia, que é um dos nossos valores, e no toque humano, na relação com o colaborador, quando é o mais importante fazer isto. E depois também queríamos fomentar algo que para nós é muito importante e que é parte da nossa cultura, que era uma cultura de growth mindset e de desenvolvimento profissional dos nossos colaboradores. Por isso nós queríamos fazer isto, e então surgiu aqui uma ideia simples, mas de alto impacto, que foi a criação de um assistente digital que teve por base aqui alguns objetivos claros, ou seja, nós queríamos dar acesso à informação de uma forma eficiente, garantir que os nossos colaboradores conseguem ter acesso à informação de uma forma eficiente, queríamos automatizar tudo o que fosse as tarefas rotineiras e queríamos otimizar a experiência dos nossos colaboradores. Esta solução, que tem por base a inteligência artificial generativa, tem como principal também vantagem o facto de suportar funcionalidades adicionais de inteligência artificial, ou seja, ela foi desenvolvida com flexibilidade, com escalabilidade, para ir de encontro à evolução das necessidades do negócio. Aquilo que nós hoje já falamos muito, o negócio vai evoluindo, aquilo que nós precisamos de fazer no negócio vai evoluindo, e então uma das principais vantagens desta plataforma é exatamente essa. Relativamente à implementação do projeto, e para vos trazer aqui se calhar algo mais prático, lá está, começou com a identificação de um problema, e este problema que se vai repercutir naquilo que é o cliente, nós queríamos ver internamente, e nós tivemos aqui vários departamentos, o Technology Office, o IT, o Talent Management, a perceber e a fazer o diagnóstico de quais eram as principais dificuldades que os nossos colaboradores tinham no acesso à informação. Depois foi o desenvolvimento da solução, que no nosso caso foi integrada diretamente no Microsoft Teams, que é a plataforma de comunicação que nós utilizamos para garantirmos aqui um fácil uso, e depois de vários testes a plataforma foi então lançada para todos os colaboradores. Esta abordagem integrada permitiu-nos que, quando do seu lançamento, a plataforma estava bem otimizada e permitiu-nos também ter aqui uma adesão facilmente por parte da nossa comunidade. Pronto, aqui é o nosso IntelliAssistant. Como vocês podem ver, é um bot que está integrado diretamente no Microsoft Teams, está acessível a todos os nossos colaboradores. Neste momento, ainda só acessível a Text and Document-Based Queries e só em inglês, que é aqui a linguagem corporativa, mas estamos também a trabalhar nisso. Relativamente aqui aos módulos, e se calhar falando aqui como é que ele ajuda, e temos aqui alguns vídeos que vai ajudar a perceber. E como eu disse anteriormente, uma das principais vantagens desta solução é o seu design modular, ou seja, nós vamos adicionando informação e vamos treinando, tendo em conta as necessidades da organização e os objetivos corporativos da organização. Um deles tem a ver com o desenvolvimento profissional dos nossos colaboradores. A Intellias é uma empresa caracterizada pela senioridade dos seus colaboradores, porque nós temos efetivamente de resolver desafios muito complexos, e quando eu falo de senioridade tem a ver com skills e competências, porque nós estamos a fazer a transição para sermos uma skill-based organization. Não propriamente a idade dos nossos colaboradores, mas sim a capacidade que eles têm para resolver desafios complexos. Por isso, esta parte de growth mindset e desenvolvimento profissional é muito importante, e aqui o bot permite aos nossos colaboradores aceder a recursos de aprendizagem, monitorizar progressos e também explica como é que as plataformas corporativas funcionam. Por exemplo, nós temos aqui um vídeo, eu acho que ele está a funcionar, exato. Como vocês podem ver, o bot está integrado diretamente no Microsoft Teams. Neste caso, nós temos um colaborador a perguntar como é que pode melhorar o seu nível de senioridade, ou, por exemplo, como é que pode encontrar um mentor, e o bot faz a explicação tendo em conta aquilo que é as políticas internas da empresa e orienta o colaborador neste sentido. Outro módulo tem a ver então com esta informação corporativa, tudo o que seja as políticas, tudo o que seja a informação que está, neste caso, na famosa intranet, e aqui o bot também dá esse acesso. Temos aqui outro exemplo, e, por exemplo, o bot consegue até dar os próprios links internos, neste caso do SharePoint, de onde está a informação, para as pessoas poderem encontrá-la de uma forma muito mais facilitada. E no nosso caso também tínhamos aqui um módulo que para nós é muito importante, tem a ver aqui com
com a automatização das notificações de emergência. Importante, especialmente para aqueles colaboradores que estão em países de alto risco, como é o caso da Ucrânia. A Intelis é uma empresa com coração ucraniano, foi fundada na Ucrânia em 2002 e para nós era muito importante nós conseguirmos dar este apoio aos nossos colaboradores. E então, basicamente, quando existe alguma situação de risco, eles recebem uma notificação em que, basicamente, eles só têm que dizer se estão bem ou se precisam de ajuda, e isto permite-nos conseguir fazer, primeiro, perceber quem é que precisa efetivamente de ajuda e alocar a nossa equipa de Employee Experience, a nossa equipa, para efetivamente conseguir dar essa ajuda de uma forma muito mais eficiente e eficaz. Mas, para além disto, o bot não faz apenas isto ou não responde apenas a perguntas, ele apoia os nossos colaboradores naquilo que é o exercício das suas funções do dia-a-dia, ou seja criação de conteúdo, seja análise de dados, seja geração de código. Nós temos vários plugins e, por exemplo, uma das atividades que ele efetivamente consegue apoiar tem a ver com a atividade de vendas e pre-sales, de sales e pre-sales, no sentido em que ele pode sugerir aos nossos colaboradores estudos de caso que já foram feitos na Intelis de diferentes indústrias, de diferentes tecnologias, para diferentes clientes, que eles possam apresentar como casos de sucesso também aos nossos clientes, que nesta área B2B, nesta área de desenvolvimento de soluções de tecnologia, é muito, muito importante. Relativamente aos resultados, nós desde o seu lançamento em 2024 já tivemos mais de 3.000 utilizadores únicos, um tempo médio de resposta de 3 a 5 segundos e uma disponibilidade 24/7, tão essencial quando nós estamos a falar que temos operações e colaboradores em todos os continentes. E para nós também é um orgulho de vermos este projeto reconhecido como melhor chatbot e melhor plataforma de machine learning e de inteligência artificial em várias partes do mundo, e temos ganho vários prémios. Inclusivamente aqui em Portugal ganhamos um prémio de HR Award o ano passado, exatamente por esta solução. Mas queremos continuar a evoluir a plataforma. Ela não é estática, ela é evolutiva. Vamos ver se isto está a funcionar, está? Pronto, e temos aqui vários exemplos de coisas que nós queremos melhorar, no sentido, por exemplo, de começar a também ter o reconhecimento por voz, de conseguir cada vez mais personalizar também a experiência para cada colaborador e também conseguirmos adicionar novos módulos, tendo em conta aquilo que são as necessidades da organização, por exemplo, na área do onboarding, que também já falamos aqui hoje, etc. E pronto, não vestir um bocadinho mais o vosso tempo, se calhar só dizer que esta solução é aqui um compromisso da Intelis, não só com a inovação e com a eficiência operacional, mas também com o bem-estar dos nossos colaboradores. Nós somos uma empresa, aliás, o nosso slogan diz Engineering by People, porque as pessoas estão sempre por trás de qualquer tecnologia que nós fazemos e que nós usamos no nosso dia-a-dia, e por isso é também aqui um compromisso com o bem-estar dos nossos colaboradores, com a experiência dos nossos colaboradores, porque só assim eles poderão servir bem os nossos clientes. Obrigada. Muito bom, Bianca, ouvir aí um case na prática de Employee Experience, né? A gente já falou muito disso, da experiência do colaborador e essa conexão com o Customer Experience. E agora, passando para o próximo painel, eu vou chamar aqui o Dr. Pombal. Esteja preparado, porque a gente vai falar do Aeroporto Internacional Dr. Antônio Augustinho Neto. É mais um case, então siga. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Foi um grande prazer estarmos aqui a representar Angola nesta nobre e magna Assembleia. Para nós tem sido um exercício, um aprendizado inovado. Nós, como poderemos verificar aqui no lado esquerdo em cima, uma sigla do ato. Isso significa ser um operador temporário para uma nova estrutura que estamos a desenvolver no nosso país. Estamos a fazer uma transformação cultural e, ao mesmo tempo, a trazer uma inovação para o desenvolvimento do setor do transporte aéreo em Angola. Saímos de um aeroporto que estava há mais de 50 a 60 anos em atividade para transitarmos para um novo aeroporto.
E a missão deste gestor, que foi incorporado no novo léxico da nossa aviação, é no sentido de criar experiências, de implementar projetos que têm a ver com a ativação de novos aeroportos, e nós utilizando a metodologia ORAT, na sigla inglesa, que significa que a prontidão operacional e a transição para o novo aeroporto. Esta é a nossa missão dentro do aeroporto Agostinho Neto, e nós vamos dividir aqui a nossa apresentação em 3 partes. A primeira parte é o que é a infraestrutura António Agostinho Neto, depois vamos dizer o que é que já fizemos na experiência do cliente e, por último, o que é que pensamos fazer para que o cliente continue a ser bem atendido no nosso aeroporto. Eu vou apresentar um primeiro filme que vai demonstrar o que Bem-vindo a Angola. o aeroporto António Agostinho Neto. AIAN, Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. Uma infraestrutura aeroportuária moderna e tecnológica, distribuída em aproximadamente 30 km², localizada em Bom Jesus, província de Icolibengo, a cerca de 42 km a sudeste do centro da capital angolana, Luanda. O AIAN tem capacidade para receber até 15 milhões de passageiros, perspectivando tornar-se num centro de conexões na região e um catalisador de investimento estrangeiro em setores como a indústria, logística, comércio e turismo, tornando os céus angolanos a nova porta de entrada para a África. O Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto conta com um terminal de carga aérea, com capacidade de operar até 130 mil toneladas de mercadoria anualmente e potencial para impulsionar a exportação de produtos angolanos, ampliando a presença de produtos made in Angola no mundo. Uma infraestrutura fundamental para apoiar na dinamização não apenas da nossa economia, como na dos países vizinhos. O AIAN possui 2 pistas de aterragem e descolagem, com capacidade para receber aeronaves de médio e de grande porte, incluindo modelos de grande fuselagem como o B747-800 e o A380. O terminal de passageiros do AIAN está dividido em 3 piers, sendo 2 deles para voos internacionais e 1 para voos domésticos, projetados para otimizar o fluxo de viajantes e facilitar a operação das companhias aéreas. 31 mangas e 7 posições remotas para atender as diferentes aeronaves, estrategicamente distribuídas para atender com eficiência todas as companhias, garantindo maior agilidade nas operações de embarque e desembarque. O AIAN conta ainda com quiosques de self-check-in e gates de acesso às áreas de embarque e equipamentos de leitura digital de passaporte, também conhecidos como Passa Fácil. Tudo para tornar mais prática, célere e cómoda a experiência dos passageiros no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. AIAN, de Angola para o mundo. Esta é a nossa infraestrutura e já a seguir nós vamos apresentar o que é que, a nível da experiência do cliente, nós temos desenvolvido. Nós definimos principalmente 3 pilares. O primeiro pilar tem a ver com a jornada fluida, o segundo pilar tem a ver com a escuta ativa e o terceiro pilar tem a ver com a tecnologia que a infraestrutura tem. No primeiro pilar, nós temos como exemplo a jornada fluida. Nós criamos 11 pontos de contacto onde nossos clientes têm o prazer de desenvolver a sua jornada, quer no lado terra, quer no lado ar, e depois criamos uma análise de grau de satisfação do cliente para ele poder ter um contacto e falar conosco para poder colocar as suas experiências boas, más, em cada um dos pontos que ele vai circulando. Portanto, aqui nós também definimos que para desenvolvermos uma jornada fluida, criamos um mecanismo que é o status voo na mão. Significa que hoje em dia, utilizando a tecnologia do telemóvel, com as redes sociais, nós podemos comunicar com o cliente para dar o ponto de situação do seu voo, se está atrasado, se mudou de gate e outras informações. E também estamos a tentar fazer a interligação com os outros modos de transporte, tendo em conta a distância do centro da cidade e os outros pontos dos passageiros, que são quase 40, 50 quilómetros, e nós tentamos trabalhar com os caminhos de ferro e com os próprios táxis normais e também com os autocarros, toda essa
a interação deve ser feita e nós queremos que o nosso cliente, desde que sai de casa, tenha já um acompanhamento de como está o status do seu voo. A seguir, nós temos aqui também, como já viram no vídeo, esses equipamentos que estão disponíveis para que o próprio passageiro, por si próprio, se desenvolva dentro da infraestrutura, quer na área do check-in, quer nas gates, quer no próprio controle do passaporte. E, portanto, isto é uma vivência que nós temos já neste domínio. Depois temos a escutativa aqui, onde nós podemos ter uma interação direta com o passageiro através do contacto e entrevistas. Aí nós vamos ser elaborados relatórios, depois vamos ver como é que nós conseguimos em tempo dar resposta às preocupações dos passageiros e depois vamos ver como é que nós vamos fazer os protocolos para que a experiência do passageiro naquele aeroporto continua a melhorar. Depois nós temos, vamos ver, fizemos um inquérito sobre a satisfação do cliente. Esse inquérito permite nós termos uma visão de como é que o passageiro se sente dentro do aeroporto. Fizemos uma análise do tempo de espera e depois também classificamos e definimos o NPS, onde nos dá a posição onde o aeroporto atualmente se encaixa. E no nosso último NPS que elaboramos, verificamos que nós estamos numa posição de qualidade. Bom, isto é o início, uma infraestrutura nova, estamos todos radiantes, mas também já sentimos oscilações, quer para baixo, quer para cima. Portanto, temos de ter algum cuidado nesse sentido. Em relação à infraestrutura, nós temos um centro de operações de segurança, onde nós conseguimos ter todos os stakeholders organizados e interligados, de forma a dar resposta a toda esta complexidade, porque um aeroporto detém N serviços, vários processos, e nem sempre o aeroporto é causador de toda a insatisfação que o cliente tem. Então é preciso que todas as unidades, todas as forças que lá operam estejam interligadas e bem coordenadas para que a experiência do cliente seja, de facto, efetiva. Temos vários pontos, vários subtemas também dentro do próprio aeroporto, que é o Tribunal de Operações, o Centro de Operações, e também temos o Centro de Vigilância, que faz toda a coordenação da vigência do passageiro dentro do aeroporto. Nós aqui já estamos a falar como cliente do passageiro, porque há outros clientes, que as próprias companhias aéreas, os prestadores de serviços comerciais. Portanto, nós aqui estamos a focar só na pessoa humana, que é, de facto, o cliente final. É para ele que todos nós estamos a trabalhar, a convergir, quer as companhias aéreas, quer os prestadores de serviços, quer o mix comercial, etc. Então, é preciso que todos nós estejamos devidamente bem interligados para podermos ter um cliente satisfatório e satisfeito dentro da nossa infraestrutura. Aqui nós vamos apresentar este vídeo, que é praticamente a perspectiva que nós temos. Este é um exemplo muito prático. Isto é que nós pretendemos que no futuro aconteça no aeroporto Agostinho Neto. Alguns desafios para tal. Piloting new ideas and new technologies to transform the security checkpoint experience. Imagine if your identity was verified with biometrics alone, and your liquids and laptops stayed in your carry-on bag. Or what if scanners could screen your body in a more comfortable way? This is just the beginning. We envision a frictionless, personalized airport journey where technology and information combine. No slowing down, no dropping your bag, and automation of security procedures. At TSA, through the Innovation Task Force, we're challenging ourselves to think bigger and go further. But as both innovators and travelers, we need your help building the future security checkpoint experience. Pois, como disse aqui a minha colega de painel, nós não ficamos por aqui, nós queremos evoluir e vamos ter que mover de forma que a experiência do cliente melhore cada vez mais. E este tipo de equipamentos que nós queremos trazer para o futuro vai implicar um desafio bastante elevado, tendo em conta que a nossa grande dificuldade do próprio país é o capital humano. Vocês entendem? Por isso é que nós vamos buscar a cooperação externa, no sentido de nos ajudarem para desenvolver esse projeto. É por isso também que nós, dentro da nossa gestão atual,
temos nossos colaboradores brasileiros que nos estão a ajudar a desenvolver o projeto, como argentinos também temos lá, que estão ajudando a desenvolver o projeto, quer dizer que Angola não está sozinha no desenvolvimento desse projeto. E este simulador é praticamente um ensaio que nós queremos fazer para que o passageiro, quando entra dentro do aeroporto, saiba, se tem pressa para ir para o aeroporto, tem que saber onde é que são os canais mais rápidos para chegar à sua gate. E aqui ele tem uma sinalização que diz, não vá para ali que está muito cheio, melhor vira para a esquerda que está mais folgado. Esta é uma perspectiva que nós queremos desenvolver e esperamos lá chegar. E muito obrigado por essa vossa atenção. Muito obrigado aí, Dr. Pombal. Seguindo agora com a Ana Morim, da M. Coutinho. Está contigo. Peço desculpa, também tenho que me levantar, tenho bicho carpinteiro, faz parte. Então, antes de mais, muito obrigada à Conquiste pelo convite, em nome do Grupo M. Coutinho. É para nós uma honra estar aqui, também no ISCAP, que são nossos parceiros estratégicos. Antes de mais, só para fazer um questionário aqui a esta sala. Quem é que aqui é da área de tecnologias? Levanta o braço. Ok. Quem é que aqui é da área de qualidade e experiência do cliente? Excelente. Quem é que aqui já agora conhece o Grupo M. Coutinho? Excelente, muito bem, passaram todos. Quem é que aqui é cliente M. Coutinho? Os meus colegas e os meus professores não me podem falar, porque vocês todos os dias levam comigo no MBA a falar da M. Coutinho, portanto vocês não contam. Portanto, o que é que vocês sabem do Grupo M. Coutinho? Quem é que aqui é da zona do Porto? O que é que conhece do Grupo M. Coutinho? Antes de mais. Sim. Nada. Ok. Alguém sabe qual é que é a nossa zona? Diga-me, por favor. O que é que conhece de nós? Excelente. Está contratado. Juro que não foi combinado. Ok? Muito bem recebido. Toda a gente ouviu? É para guardar. Muito bem recebido. Carros de valor, só vendem carros excelentes. Juro que não contratei. Depois disto, Grupo M. Coutinho. Afinal, o que é o Grupo M. Coutinho? O Grupo M. Coutinho fundou-se em 1956. Portanto, está quase a fazer 70 anos. O Grupo M. Coutinho, como todos os grupos do retalho automóvel, vende carros. Ok. Repara carros. Também ok. Então, mas porquê é que nós estamos aqui a falar de transformação no atendimento, inteligência artificial, e porquê que isto para nós é um desafio? Porque o Grupo M. Coutinho não é apenas e só retalho automóvel no sentido de vender carros e reparar carros. Nós temos 78 pontos de venda. Ok, parabéns para vocês, mas 12 pontos de venda de carros usados, temos as nossas oficinas, 24, temos também 15 renta-cars, serviços de pós-venda, temos 8 estações de renta-car, temos 3 centros logísticos de peças. Ou seja, o Grupo M. Coutinho tem toda a panóplia de serviços do retalho automóvel, desde o após-venda às vendas, passando pelas peças e ainda à renta-car. O que significa que nós temos que ter aqui algum cuidado. Algum cuidado como tratamos os nossos clientes. Porque há aqui uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. Uns disseram que eram da tecnologia, portanto eu tenho que ter cuidado com aquilo que vou dizer a seguir. Outros disseram que eram da qualidade. Todos vocês trabalham com clientes. E se nós não trabalhássemos com clientes, estávamos todos no desemprego. Portanto, isto é um risco. De que forma é que nós conseguimos tratar os nossos clientes? Um dos valores do grupo é o humanismo. Portanto, nós temos que ter valor interno. Mas a missão do Grupo M. Coutinho é tornar a experiência do cliente única. E como aquele senhor disse muito bem, a M. Coutinho só vende carros excelentes. Ok? Portanto, tudo aquilo que eu vou dizer a seguir, eu poderia trazer apenas e só um caso da M. Coutinho. Aquilo que nós fizemos foi fazer-vos uma apresentação daquilo que é o risco no setor automóvel, quer seja da transformação com base na automatização de processos,
mas também dar aqui o equilíbrio com a inteligência artificial. Porquê? O Grupo M. Coutinho tem 2 contact centers. Um, que está sobre a minha alçada, que é apoio ao cliente, fazemos toda a parte das leads, fazemos também as reservas, temos outro contact center que está dedicado àquele negócio que vocês veem ali do centro logístico das peças, que é onde nós mais crescemos em termos de automatização, e depois, só estes 2 contact centers atendem qualquer coisa como 100 mil chamadas mês. 55 mil chamadas das peças, 45 mil chamadas no nosso contact center. O Grupo M. Coutinho vende uma média de 1.300 carros por mês e recebe ainda 11 mil carros nas nossas oficinas. Portanto, nós temos que ter a capacidade de nos transformarmos diariamente. O nosso volume de faturação, o ano passado, chegou a 530 milhões de euros. Portanto, como o meu administrador financeiro costuma dizer, fazer mais com menos, sem nunca esquecer o humanismo. Então, qual é que é o nosso desafio no setor automóvel? Todos nós falámos aqui que o cliente tem que estar no centro. Todos vocês nas vossas empresas dizem, o cliente tem que estar no centro. É fácil? Não. É tão giro dizer isto. Mas como é que isto se faz? Como é que efetivamente nós personalizamos o atendimento? Aqui sim, a automatização pode ajudar. O outro que nós temos é custos operacionais elevadíssimos. Porquê? Porque toda a hora fazemos tarefas repetitivas. Todos vocês têm isso nas vossas empresas. Certo? Aquele desgaste, aquela pressão sobre os funcionários. No Grupo M. Coutinho não há longas filas de espera. Atenção, aquela coisa que está ali é para os outros. Nós não, somos perfeitos, está bem? Portanto, longas filas de espera no setor automóvel, processos manuais e lentos, faz parte da indústria, até porque o Grupo M. Coutinho representa 27 marcas automóveis. O que significa que nós temos de ter a capacidade de ajustar os nossos processos, além de ser a cultura M. Coutinho, os estándares operacionais M. Coutinho, temos também os estándares operacionais das marcas, que temos que cumprir, com elevadíssimos, neste caso, níveis de exigência por parte da qualidade. E depois, clientes frustrados porque percebem que vão ter que esperar, colaboradores sobrecarregados porque há não sei quantos processos que têm que fazer. Isto é o dia-a-dia. Os estudos dizem, como vocês podem ver ali, 75% dos clientes desistem por causa do tempo de espera. E depois ainda, mais de 60% dos clientes reclama da falta de transparência na oficina. Como diz o diretor-geral na minha empresa, o cliente quando vem comprar um carro é espetacular, chega, paga e vai todo feliz, deixa 100 mil euros, está bom, não faz mal, mas leva um carro novo. Não é? Portanto, ele tem ali uma coisa palpável. Mas quando o cliente vem à oficina, o que é que acontece? Só vê o carro lavado. Porque, na prática, tudo o resto acontece lá atrás. Ninguém sabe se mudámos o óleo ou não, ninguém sabe se mudámos os filtros ou não, mas o que é que acontece? Chega ao final e tem que pagar uma conta. E qual é a única coisa que o cliente viu? A lavagem. A fatura. Então, agora imaginem quando a lavagem corre mal. A única coisa que ele viu que acontece, que é lavar o carro, e aí nós podemos falhar. Não pode acontecer. Então, como é que o setor automóvel consegue ser disruptivo nisto? Temos que aumentar a eficiência. E aumentar a eficiência, a automação consegue ajudar. Como? Reparem, se efetivamente eu conseguir aumentar o tempo de resposta aos meus clientes, se eu efetivamente conseguir aumentar a minha capacidade de atendimento, então eu consigo aumentar a minha eficiência. Faz sentido. Então, mas e a consistência das minhas respostas? Eu tenho o setor mais complicado à face da Terra. Eu venho das telecomunicações, acreditem que eu conheço outros setores. Telecomunicações dói a alma, setor automóvel com 27 marcas. De Bragança até o Algarve, nós efetivamente temos que ter uma capacidade de sermos consistentes muito grandes. E depois, disponibilidade. Os nossos clientes querem ser atendidos quando lhes dá jeito. Mas todos nós olhamos para as nossas empresas e nós é que achamos que o cliente tem que cumprir os nossos horários. Porquê? Porque o cliente tem que pedir autorização para gastar dinheiro na nossa empresa. Então, o cliente sai às 6 da tarde do seu trabalho. Então, nós vamos fechar às 6. Então, mas o cliente só sai às 6. Pois, mas o seu funcionário tem que fechar às 6 da tarde. Isto acontece-nos a todos.
Porquê? Os custos operacionais são elevadíssimos para estarmos abertos fora dos horários de trabalho. Então, sim, é aqui que a inteligência artificial consegue ajudar. De que forma? 1. Chatboxes inteligentes artificiais. 24/7. Efetivamente, isto é algo que nos consegue ajudar, porque as máquinas podem tratar de assuntos burocráticos, mas as pessoas têm que tratar de pessoas. 86% dos clientes dizem que as relações comerciais vêm de elos emocionais. As máquinas, alguma vez vos concederam emoção? Não. Então, máquinas tratam de máquinas, pessoas tratam de pessoas. Ora, aqui entra a personalização também do atendimento. As máquinas conseguem nos ajudar a personalizar o atendimento. Boa tarde. Muito bem-vindo ao Grupo M. Coutinho. Então, teve cá da última vez e disse-me que a sua esposa ia ser operada. Correu bem a cirurgia? É completamente diferente de eu dizer, matrícula do seu carro, por favor, ticket do talho. É diferente, não é? Se eu disser, então, como está o seu filho? Correu bem a cirurgia da sua esposa? Da última vez que cá esteve, disse-me que ia ao jogo, nós não podemos falar em futebol, assunto proibido, futebol, política, são aquelas coisas que não se pode falar com os clientes. Mas se os clientes disserem que são de algum clube, então nós podemos fazer essa ponte. O atendimento dá para personalizar com a inteligência artificial. Porque o cliente, quando está a ligar, se me aparecer a fotografia do cliente, o cliente me está a entrar pela porta adentro e eu sei quem é aquele cliente, é o Zé Manel das Couves, esteve cá o ano passado. É totalmente diferente. Certo? É aqui que a inteligência artificial nos consegue ajudar e não a substituir pessoas. A inteligência artificial não substitui pessoas. A inteligência artificial, as automatizações, aquilo que fazem é dar superpoderes às pessoas. Ok? Quais é que são os desafios? Então, todos nós queremos inteligência artificial porque queremos ganhar eficiência. Não significa que nós estamos a fazer o certo. Toda a gente corre atrás de modas. A inteligência artificial não deve nunca servir para ser uma moda, mas sim para nos ajudar a ganhar negócio. E não se cresce no negócio a ganhar novos clientes. Cresce no negócio a reter o parque de clientes. E para reter o parque de clientes, nós não podemos tirar do nosso cliente aquilo que caracteriza o Grupo M. Coutinho, que é o quê? O humanismo. Somos um grupo com gêneses familiares. Logo, o humanismo tem que estar por trás. A emoção tem que estar por trás. Outra das coisas que não pode acontecer é a dificuldade das integrações. Nós temos 27 marcas. É um desafio brutal fazermos a integração com todas as marcas. Está ali o meu business partner da tecnologia. Eu tenho pena dele cada vez que vai para uma reunião comigo. Da mesma forma que tenho pena dos meus colegas do curso. E ele, cada vez que entra numa reunião comigo, já vai assim, o que é que ela vai me pedir hoje? Por favor, é mais um problema. Agora é a Mercedes-Benz, depois é o Opel, depois é a Peugeot, depois é a Fiat e depois há de ser a BMW, depois há de ser todas as outras marcas que aparecem no nosso grupo. Que são todas elas importantes. Mas a verdade é que nós temos que conseguir integrar com todas e com o sistema da M. Coutinho. E depois, aquele fator que nós todos falamos hoje. As pessoas, é uma chatice. Porque as pessoas são resistentes à mudança. Porque a nossa zona de conforto faz com que nós estejamos sempre alavancados àquilo que nós gostamos. E que nós aprendemos a fazer há 10 anos atrás. Nós sempre fizemos assim. Pois, por isso é que afundaste. E não são só os nossos colaboradores. Também são os nossos clientes. Porque nem toda a gente... Existe aí um anúncio de uma empresa de telecomunicações, que as pessoas não podemos fazer publicidade, que diz as primas. Não é? Agora tenho que falar com as primas. Não, não tenho que falar com as primas. As pessoas têm que estar disponíveis para falar com pessoas quando as pessoas querem. E outra coisa é a privacidade e a segurança dos dados. A inteligência artificial é espetacular. É. Mas também nos obriga a ter aqui o nível de compliance, o nosso RGPD, tudo aquilo que é proteção de dados, é uma dor de cabeça. E a malta da tecnologia neste momento está quase a querer pôr-me o fogo. Porque eu estou aqui a colocar os problemas. Mas esta é a realidade. Porque ninguém pode querer implementar soluções sem antes saber a causa raiz do problema. Como eu costumo dizer, 50% da solução é a causa raiz do problema. E nós às vezes queremos arranjar soluções sem sabermos quais é que são os problemas verdadeiros.
E depois estamos a colocar em prática soluções que não acrescentam valor, mas sim porque é bonito colocar lá. E depois já há aquelas empresas como a minha que diz business case. Fizeste o business case? Sim. Acrescenta valor? Sim. Está alinhado com a estratégia da empresa? Não, não fazes. Fácil. E é isto que tem que acontecer. E depois ainda temos a manutenção, a monitorização e a evolução. A inteligência artificial por si só não vai fazer nada. Ela tem que ser ensinada, ela tem que ser treinada. A inteligência artificial também tem que evoluir. Porque se nós não dissermos à inteligência artificial de que forma é que nós evoluímos, ela sozinha não vai saber. Então nós temos que ir validando, nós temos que ir balizando aquilo que a própria inteligência artificial pode dizer. E depois, aquela última coisa, gestão de casos complexos. Que dificuldade, não é? Vamos pôr uma máquina a fazer isto? Emoção. Emoção quem é que trata? Pessoas. Máquinas tratam de máquinas. Portanto, a automação não remove pessoas, dá-lhes superpoderes. Então, de que forma é que nós podemos, efetivamente, colocar a inteligência artificial a funcionar, mas humanizando o atendimento? Primeiro, o cliente é livre de dizer que quer falar com uma pessoa. Então, nós temos que dar a oportunidade ao cliente de fazer tudo sozinho, self-service, mas também, se o cliente não quiser falar com ninguém, então nós podemos dar essa oportunidade. Análise de dados. A inteligência artificial pode servir para isto. A inteligência artificial é uma ferramenta. Então, nós temos que saber interpretar essa mesma ferramenta. Certo? Então, vamos aproveitar os dados. A pior coisa que nós podemos fazer é, todos nós, hoje em dia, principalmente quem trabalha na área de experiência cliente, qualidade, é o NPS, é o CSAT, é aquelas coisas todas que todos nós temos que preencher e depois andamos atrás dos nossos clientes porque aquilo é importantíssimo. E é importantíssimo porquê? Porque nós sabemos que aquilo, inclusive, vai mexer no prémio de remuneração das pessoas. Pois é. E a minha pergunta é, e o que é que vocês fazem a seguir com os dados? É que ter dados por si só não nos leva a lado nenhum. Os dados servem para ser usados, servem para fazer planos de ação, servem para ser implementadas melhorias. Não é para estarem lá, sossegadinhos naquela prateleira à espera de tu tivestes 93? Excelente, Filipe. Vais ser promovido no mês que vem. Ele vai ser meu professor, tenho que ter cuidado. Portanto, o que é que acontece? Nós todos temos que ter noção que a inteligência artificial nos ajuda, mas se nós já soubermos usar. Da mesma forma que é preponderante ouvirmos o feedback do cliente. Há bocadinho, ouvi a primeira speaker a falar que dizia assim, o nosso CEO gosta de se meter em tudo aquilo que não sabe fazer. E a nossa estratégia de negócio é ouvir os nossos clientes. E é exatamente isto, ouvir o feedback do cliente. E a inteligência artificial ajuda-nos a isso, a reduzir ou a resumir aquilo que efetivamente é importante para o desenvolvimento da nossa indústria. Mas cuidado. A Klarma, no passado dia 15, ou seja, sexta-feira da semana passada, esta é uma empresa, para quem não conhece, que retirou todo o seu contact center e passou apenas a usar máquinas. Problema. Agora estão a recrutar pessoas. Porquê? Porque as máquinas sozinhas não conseguem tratar de assuntos com pessoas. E todos nós temos de ter noção deste perigo. E porquê é que eu estou a dizer isto? A inteligência artificial não nasceu agora. A inteligência artificial nasceu, curiosamente, no ano de fundação da M. Coutinho, 1956. Eu só sei que em 1956, não achem que eu andei a estudar isto, o meu pai nasceu em 1956, só por isso é que eu sei estas coisas. Portanto, 1956 nasce o Grupo M. Coutinho. 1956 nasce a inteligência artificial. E a inteligência artificial passou aqui por vários estádios. 1966, 1972, 1980, 1997, 2011, 2012, mas nós falamos de inteligência artificial agora. Então, como eu vos disse,
O Grupo M. Coutinho não é só venda de automóveis, não é só reparação de veículos. Houve uma área que eu vos disse, nós tínhamos 3 centros logísticos de peças, onde atendemos 55 mil chamadas por mês. O Grupo M. Coutinho não só vende peças e utiliza as peças para as suas reparações, como vende peças também para outros distribuidores. Então, em 2016, está ali um marco, 2016, M. Coutinho faz integração de inteligência artificial pela primeira vez. Portanto, inteligência artificial para nós não é uma moda. Começou em 2016. Nesta altura, a M. Coutinho Peças tinha um volume de faturação de 40 milhões. Ok? 2016, 40 milhões. Entretanto, continuamos a fazer integrações. Estamos em 2017, estamos em 2018, 19, 20, continuamos a fazer integrações. 2024, M. Coutinho Peças, 100 milhões de euros. 2016 a 2024, passámos para 100 milhões com a integração de inteligência artificial. Com todos estes parâmetros que vocês veem aqui, nós não substituímos pessoas, melhoramos processos. Ou seja, nós ouvimos os clientes, melhorámos tudo aquilo que dava para melhorar, conseguimos perceber de que forma é que podíamos tratar de reclamações e devolução de peças de forma automática sem isto chegar aos nossos atendedores, melhorámos todos os processos que tínhamos em termos de automação e isto fez com que nós melhorássemos o atendimento. Em 2022 também, na altura que eu entro no Grupo M. Coutinho, em 2021, entretanto em 2022 começamos a fazer testes também no Contact Center do Grupo M. Coutinho, instalamos as primeiras coisas com inteligência artificial para o apoio ao cliente. À data de hoje, temos também no nosso CRM já a questão da inteligência artificial com comportamentos preditivos. Já está. E o que significa que o Grupo M. Coutinho, efetivamente, faz este crescimento porque não substitui pessoas, dá-lhes ferramentas, dá-lhes superpoderes para eles conseguirem fazer o seu trabalho melhor. Isto porque o futuro, ninguém tenha dúvidas que vai ser digital. Mas todos nós estamos aqui porque os nossos clientes são humanos. Boa tarde. Muito bom, Ana. Obrigado. Foi ótimo. Vou começar a primeira pergunta aqui, até conectando um pouco com os cases. Cada um, obviamente, teve uma atuação muito importante e de transformação. Mas ao Dr. Pombal, primeira pergunta para ele, acho que foi um fato curioso percebido. A partir da automação, que é muito que vocês falaram aqui, com essa maior automação, né, quais são os valores, né, enfim, né, e quais são os principais desafios enfrentados na implementação das soluções digitais de automação no aeroporto e como vocês superaram isso? Muito obrigado pela pergunta. Como poderão observar, a infraestrutura é recente e ela está praticamente digitalizada na sua plenitude. E nós temos um grande desafio que é principalmente o capital humano para poder dar, digamos, a utilização desse sistema. Portanto, é que nós aqui tivemos que ponderar e pedir assessoria para desenvolvermos o processo de aprendizado. Portanto, estamos ainda numa fase em que estamos a ser monitorados com uma assistência para podermos operar este novo aeroporto. Portanto, o nosso grande desafio não são os equipamentos, é principalmente o capital humano e também a assistência técnica a esses equipamentos que estão instalados no aeroporto Agostinho Neto. Portanto, nós temos aqui, de facto, muito trabalho a fazer, porque, inclusive, cada um dos stakeholders que opera no aeroporto também tem a sua complexidade na atuação, quer as alfândegas, quer a migração, quer as próprias companhias aéreas, quer a própria assistência da CITA, por causa do sistema de check-in, a comunicação. Há toda uma série de processos que realmente merecem um desafio. E, como disse também, o aeroporto não está totalmente ativado. Nós começamos faseadamente a ativar o aeroporto. Pensamos que até o fim de outubro façamos a primeira fase, porque só estamos a operar em Luanda com cerca de 3 milhões a 4 milhões de passageiros ano. E nós temos uma capacidade instalada para 15 milhões de passageiros. Imagina um desafio para podermos desenvolver até aí. Obrigado. Muito bom. Até conectando com essa questão do desafio e do capital humano, Bianca,
Queria entender, a gente falou muito da automação, até uma fala da própria Ana, se existe algum risco, né, tendo em vista que vocês utilizam tanto a inteligência artificial, se existe algum risco na desumanização, né, da experiência do colaborador com essa transformação digital, e como é que vocês evitam para que isso não aconteça? Assim, eu acho que riscos existem sempre, e a tecnologia é uma ferramenta que deve ser utilizada com cautela, com cuidado. Como a minha colega de painel estava a dizer, existem vários riscos na questão da desumanização, e isso tanto serve na área do cliente final como na área do colaborador. Ou seja, há aqui o risco quase do colaborador sentir que agora eu só falo com um bot, ninguém quer saber de mim e eu tenho a autonomia para fazer tudo. O objetivo não é esse, ou seja, nós temos que medir efetivamente quais são as áreas da experiência, ou seja, falando na jornada do cliente, isto é exatamente igual na jornada do colaborador. Nós temos que ver quais são as suas várias etapas, temos que ver quais são as suas várias dores e tentamos perceber quais são aqueles pontos em que nós podemos automatizar e ser mais eficientes operacionalmente para efetivamente conseguirmos alocar a nossa equipa, por exemplo, da Employee Experience, para darem o toque humano e a empatia quando eles é mais necessário, para darmos aquele apoio quando este é mais necessário. Por isso eu acho que aqui é sempre o balanceamento entre aquilo que é a tecnologia, com aquilo que é o toque humano, tanto dentro como fora das organizações, é que vai ser aqui um bocadinho o segredo. E eu, por exemplo, eu trabalho na área de comunicação, de employer branding, faço aqui muita questão de gestão de comunicação e na utilização, ou quando falo daqui da questão da inteligência artificial, eu acho que é importante nós termos sempre a curadoria humana. E nós cada vez mais vamos ser curadores e vamos tentar, e vamos ter este papel, porque lá está, a inteligência artificial é treinada com alguma coisa. Se nós queremos a disrupção, se queremos o toque humano, se queremos a empatia, isso será muito importante, especialmente para aquilo que são as novas gerações que aí vêm. E se nós pensarmos nesta nova geração, cada vez mais o que é que ela vai querer? Transparência, autenticidade, e eles vão ser muito inconformistas, por isso nós temos que nos adaptar nesta realidade. Esse inconformismo está alinhado com o autodesenvolvimento. Então, a inteligência artificial contribui para isso. E Ana, ouvindo o teu case, eu queria entender qual foi exatamente o ponto alto, né, de todas as transformações, enfim, do seu case. O que você considera o ponto alto e os grandes resultados? O que seria o grande resultado desse teu case? Acho que mais do que olharmos para os resultados que tivemos no case da M. Coutinho Peças, é percebermos aquilo que ainda está por fazer para o futuro. Primeiro, porque o Grupo M. Coutinho, que estava no Mar Canaveses, neste momento está com uma dispersão geográfica até o Algarve, porque começámos como representantes oficiais de uma marca e neste momento temos 27. Podemos dizer que efetivamente a automatização nos passou na M. Coutinho Peças de 40 milhões para 100 milhões, mas isso não é tudo, não é? Portanto, claro que não é apenas e só o ponto alto. O nosso ponto alto não é termos utilizado a inteligência artificial para melhorar tudo isto. Acho que o nosso caso de sucesso é nós conseguirmos balancear aquilo que é a eficiência operacional com aquilo que é a parte humana. Portanto, ao conseguirmos fazer a ponte e ao conseguirmos ter aqui uma estratégia de mantermos o foco em não vamos quebrar aquilo que são os valores que nos norteiam, em conseguirmos efetivamente reduzir o atrito, reduzir o desperdício em todas as tarefas que são repetitivas, que são monótonas, que são no-brain, como diz o nosso CEO da M. Coutinho Peças, tudo aquilo que é no-brain não interessa, pode ser feito com inteligência artificial. Tudo aquilo que é feito por pessoas, então, tudo aquilo que é gerir capital humano, então tem que ser feito por pessoas. E eu acho que o sucesso da nossa empresa é fundamentalmente isto, é o equilíbrio entre a gestão da eficiência, a gestão dos recursos operacionais, porque gerir recursos não é só a parte financeira, temos a parte humana, temos a parte de estrutura, é fundamentalmente conseguirmos gerir todas as expectativas que os nossos colaboradores e que os nossos clientes têm sobre o Grupo M. Coutinho. Porque isso é que nos vai fazer, nós temos a ambição, não de sermos apenas e só o maior grupo do retalho automóvel em Portugal, porque isso já somos, nós temos a ambição de sermos o melhor grupo de retalho automóvel em Portugal. E para isso acontecer,
Mais uma vez, a automação obviamente vai ter que nos ajudar a desburocratizar. Portanto, vamos ter que fazer aqui um percurso muito grande de transformação digital em todas as áreas. Portanto, temos que dar a capacidade aos nossos clientes de fazerem e de falarem connosco quando querem e como querem. E este será o nosso ponto alto. Portanto, nós temos a capacidade de nos adaptarmos aos nossos clientes. Isto será e é o foco do Grupo M. Coutinho. É tornar a experiência do cliente única. Muito bom. Balanceamento não é só para carro, né? Balanceamento é também conseguir conciliar tecnologia e pessoas, né? Então, bem bacana. Então, pessoal, encerramos aqui o nosso painel 3. Agradecemos imensamente a Bianca Souza, Dr. Pombal e Ana Morim, que engrandeceram muito essa troca nesse terceiro painel. Então, muito obrigado. Salva de palmas. Vamos para a fotografia e para o último painel e teremos um sorteio no final. Faremos sorteio de alguns livros no final, hein? Opa! Fotografia oficial, vamos nessa. Vamos ao painel